Aquilo que sai daqui, de facto, é a confirmação, por um lado, de que o acordo não existe, embora o Ministério da Educação ache que o que sobra dele pode existir, mas o que sobra dele é, digamos, a fatia, se isto fosse um bolo, a fatia que estava podre. Portanto, aquilo que nós assinámos e que assinámos em janeiro deste ano foi um acordo global que eu diria que tinha 3 secções. A secção do fim da divisão da carreira e da progressão dos professores, a secção que tinha a ver com os reposicionamentos, portanto, transição entre carreiras, e uma terceira secção da avaliação. Dissemos desde a primeira hora que não concordávamos com esta, mas que num quadro global de acordo, e era disso que se tratava, o peso do positivo era ainda assim superior ao do negativo. O que acontece hoje é que tudo aquilo que levou a que a FENPROF tivesse assinado este acordo deixa de existir, deixa de se progredir na carreira, os índices são alterados, a relação indiciária é alterada, até o novo escalão de topo passa a ter um índice inferior ao anterior topo da carreira, portanto, ou seja, o que sobra é um sistema burocratizado de avaliação, o que sobra é um sistema que continua e que mantém as escolas envolvidas em trabalho perfeitamente inútil, que não promove qualquer tipo de valorização nem de melhor desempenho da parte dos professores e, portanto, o que dissemos ao Ministério da Educação é que enquanto não puder o Governo cumprir o acordo, na sua globalidade, não deve impor o cumprimento daquilo que não era acordado se fosse apenas esse o aspecto que estivesse em cima da mesa. Portanto, violada, digamos, a questão essencial, a parte principal do acordo, não tem rigorosamente nenhum sentido e nós não aceitamos que se mantenha o resto. Relativamente ao concurso de 2011, a Sra. Ministra da Educação foi inequívoca. Aliás, nós, enfim, ouvindo algumas declarações anteriores aqui de colegas nossos, ficámos com a ideia que o Ministério estaria ainda a equacionar a possibilidade de fazer qualquer coisa e, portanto, começámos até por perguntar isso. Depois a Sra. Ministra dizer que não havia concurso e ela confirmou de facto que não há concurso. A Sra. Ministra da Educação disse foi que, por razões de ordem geral, em 2011 não haverá concurso rigorosamente nenhum. E, portanto, aquilo que nós procurámos aqui dizer é que este não é apenas, é também, mas não é apenas um problema dos professores. É verdade que são quase 30 mil professores nas escolas que vão ficar numa situação de grande precariedade, muitos deles a suprirem necessidades, cerca de metade, que são permanentes das escolas. Dissemos ao Ministério da Educação que nos últimos 3, 4 anos a relação de entradas na carreira e nos quadros não foi de 1 para 2 que saíram, foi de 1 para quase 40 que saíram. Dissemos ao Ministério da Educação que esta instabilidade se transmite às escolas. Hoje há muitas escolas que não têm professores para poderem desempenhar determinados cargos, porque eles são contratados e não estando nos quadros não os podem desempenhar. Coordenação, de avaliação, de supervisão, nada disso. Portanto, as escolas não têm quem faça isso. E este é um problema que deve ser rapidamente resolvido para estabilizar o sistema, os professores, as escolas e elevar a própria qualidade educativa. Mas o Ministério da Educação não pretende, não quer, não vai, não pode, seja o que for, mas o que é certo é que diz que o concurso não se realiza. E, portanto, isto para nós ainda é, embora seja essa a posição do Ministério da Educação, alguma coisa porque nós iremos lutar, porque de facto não é aceitável que se mantenha um sistema que, se só houver concurso em 2013, que seria quando a lei previa, provavelmente mais de metade das pessoas nas escolas são precários e isto transmite uma instabilidade às escolas e ao funcionamento do sistema terrível e que não é aceitável. Depois quisemos saber mais algumas coisas, nomeadamente do âmbito do orçamento, que estão previstas e que nos preocupam. Por exemplo, se é verdade, porque diz lá que há uma redução do número de professores neste ano, porque nós não demos por isso. Bom, pedimos os números, esperamos tê-los rapidamente, mas aquilo que nos foi dito é que isto decorria de uma otimização de recursos que iria ser feito, mas não nos conseguiram confirmar essa redução, porque achamos estranho, porque de facto se hoje estamos com mais alunos nas escolas, temos metas educativas a atingir com combate ao abandono, temos o alargamento da escolaridade, temos tudo isso, não é? Como é que temos menos professores? Não temos essa a sensibilidade nossa, não é? Temos professores que custam menos, no total são muitos contratados sem carreira, mas menos não nos parece. Veremos. Outro aspecto também para nós muito complicado, se for para a frente, é de facto que está prevista a redução do orçamento de funcionamento das escolas. Porque o orçamento de funcionamento das escolas é para entrar em vigor, porque as escolas funcionam assim, no ano económico, que é o ano civil. Ora, hoje as escolas chegam a estes últimos meses do ano e não têm dinheiro para o mínimo, para coisas mínimas, encargos mínimos que às vezes haviam para conseguirem pagar já no orçamento do ano seguinte. Portanto, as escolas vivem numa situação de aflição do ponto de vista do seu orçamento para funcionarem. Bom, está previsto uma redução do orçamento. Portanto, aqui é brutal a redução, 803 milhões de euros no orçamento direto da educação, mas não podemos também esquecer que as autarquias vão ter menos quase 300 milhões de euros e que neste momento os municípios, as autarquias,
o encerramento de escolas e não só, também o próprio Orçamento de Estado prevê a transferência de mais responsabilidades para lá, não é? Vão ter que, quer dizer, como é que é possível, eu diria, muitas autarquias estão hoje com a corda na garganta porque estão a pagar a comparticipação nacional dos centros educativos, porque estão a pagar a ação social escolar no ensino básico, porque estão a pagar arranjos, edifícios, tudo isso. Como é que é possível ainda transferir mais responsabilidades para as câmaras e ver dizer, mas elas vão ter menos 300 milhões de euros? Eu penso que o Governo estará, em definitivo, a apertar o nó desta asfixia que está a fazer aos municípios. Portanto, estamos muito preocupados, o Ministério da Educação praticamente não tem respostas nenhumas, enfim, joga tudo como será seu dever, naturalmente, e como será verdade, não é, para aquilo que é o Governo na sua totalidade, mas sinceramente, e eu digo aqui, porque é isso que nós sentimos, é que Portugal não pode viver sem o Ministério da Educação. Este edifício e aquilo que se passa aqui dentro é quase como se não passasse de uma repartição das finanças sediada na 5 de outubro. E disso Portugal não precisa. Portugal precisa de um Ministério da Educação com peso e dimensão política que possa resolver os problemas da educação em Portugal. Como mera repartição das finanças não vai resolver coisa nenhuma, pelo contrário vai agravar, porque como se sabe as finanças são cegas e que se saiba ainda não é preocupação sua a promoção do sucesso educativo, a promoção da qualidade educativa, o aumento das qualificações. Portanto, vimos muito preocupados, eu diria assim, as piores perspectivas que nós tínhamos quando entramos nesta reunião são aquelas que, de facto, com as quais saímos no final da reunião.